Oi, tudo bem? Eu sou a Mari. Gente, eu quero bater um papo com vocês hoje sobre todas as mil faces que a gente tem e como abordar os assuntos de forma individualizada. É, cada papel no seu papel. É complicado, é muito complicado a gente eh, com- eh, com- colocar em compartimentos cada face da gente. O que eu quero dizer? Eu, além de ser a Mari, que tem o canal no YouTube Papo Mamãe Prof, eu sou a Mari, que é filha, que é amiga, que entende? Que é mil outras coisas. E qual é o papo que eu quero trazer hoje falando isso, dizendo, começando dessa forma? É relacionado à situação que a gente vive hoje, né? O Covid-19, o quanto ele mudou as nossas rotinas, o quanto ele mudou as nossas vidas, os nossos comportamentos. Eu já trouxe um vídeo semelhante a este, só que eu quero falar um pouquinho mais voltado à minha visão de mãe, enquanto mãe. E aí é a dificuldade, porque se funde, né? A mãe, a prof, a esposa se fundem e hora ou outra a gente acaba misturando as estações. Mas vamos ver se eu consigo, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque assim, primeiro, né, em função das mil faces, como eu disse anteriormente, mas existe muito questionamento. As pessoas de um modo geral, né, família, amigos, comunidade escolar, o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo em comunidade escolar? Pais, pais de crianças que já foram meus alunos, ou pais de alunos que mantêm um vínculo, porque a gente conversa, mantém contato, né? É uma coisa que não se perde depois que, que se deixa de ser prof daquela criança. Quando se cria uma relação, a gente consegue conversar, né? Mas enfim. E aí me surgem perguntas frequentes. E aí fica assim numa posição difícil, né? Porque além de mãe, de estar falando como mãe, tem a prof por trás que daqui a pouco, né, na teoria da conspiração, pode estar sabendo de algo e não quer abrir o jogo. Mas não é, gente. É só a opinião de mãe mesmo. E esses questionamentos, em certos momentos, me fazem refletir, me fazem pensar a respeito da situação que a gente vive, mas para o futuro. E aí me deixa angustiada, incomodada, porque enquanto mãe, assim como prof, a gente não tem muita informação, porque é uma situação nova, não se sabe como vai ser o dia de amanhã, o que vai ser, como vai ser e tudo mais. E aí a gente se sente assim, nem em cima do muro, mas andando numa fita de slackline, acho que se diz, sabe? Porque fica ainda mais inseguro do que o muro. O muro, dependendo, tem mais rigidez, tem mais segurança. E aí, nesse esporte, a gente tem que se equilibrar com o corpo da gente e a fita, né? E é mais ou menos, às vezes, sim, que às vezes eu me sinto. Por que eu tô dizendo isso? Porque é feito perguntas com uma certa frequência. Eu até anotei aqui para não esquecer de comentar as perguntas que normalmente são me feitas, tá?
Lembrando que eu tenho, né, então, um menino de 1 ano e 4 meses agora, ele frequentou questão de 1 mês, um pouquinho mais, talvez, da escolinha, porque nós iniciamos nossas atividades em início de fevereiro, e em 19 de março a gente saiu e, assim, repentino, né, não se fazia ideia de quanto tempo ficaria fora, e acabou ficando, e já estamos há 6 meses afastadas do convívio escolar. E aí, assim, uma das perguntas que me fazem, né, no momento que retornar, se retornar este ano, no momento que retornar, eu levaria meu filho para a escola? E aí eu sempre deixo assim muito claro que a minha posição de mãe é não, porque eu não me sinto segura. Eu não me sinto segura já enquanto profissional para esse retorno. Ah, mas vocês vão ganhar EPIs, né? Que é equipamento de proteção individual para ter segurança. Sim, mas mesmo assim eu não me sinto segura. Eu tenho medo. Eu sou assim. Porque eu fico pensando nas milhões de possibilidades e fico criando várias outras possibilidades e pensando e tal. Então, tá? E aí já se mistura, tá vendo? Ó, mãe, prof, já se mistura de novo. E aí, assim, por que eu não me sinto segura em levar o meu filho para a escola? Porque assim, gente, independente de retornar com menos crianças, que é a realidade que se cogita hoje, né? Qualquer roda de conversa se faz esses comentários. Isso falando da educação infantil, né? Do ensino fundamental, médio e universitário já se tem outra conversa, outro entendimento. Mas por quê? Meu filho tá no berçário, ou seja, é um bebê. Eu sozinha, e você, se tiver mães aí me assistindo, vão concordar comigo. A gente sozinha em casa, com o filho da gente, às vezes acontece coisas muito rápidas. Eu não piscar de olhos, eles já subiram em cima de alguma coisa, ou já botaram outra coisa na boca, pegaram um brinquedo e estão fazendo outro uso do brinquedo. Enfim, aí você imagina na escola com outras crianças. Não vejo meios de assegurar que não vá ter essa interação. Outra coisa, misturando de novo, olha como é difícil isso. Eu, como como prof, não me vejo trabalhando sem dar colo para minhas crianças, para as crianças da minha turma, sem fazer um carinho, sabe? A educação infantil é muito do toque, é muito do contato, é do carinho, é do aconchego. Então, eu não consigo imaginar essa situação. Não, sabe, não é por desacreditar nos equipamentos de proteção, não é por desacreditar na capacidade, na competência das minhas colegas, em hipótese alguma, mas é questão de segurança, porque eu não vejo, eu não consigo ver, eles não conseguem se cuidar. A gente adulto, às vezes se pega fazendo as coisas erradas, sabendo que não é para ser feito daquele jeito. Imagina uma criança. Então, sabe? Esse é meu posicionamento. Ele pertence a algum grupo de risco? Não, ele não pertence a nenhum grupo de risco. Mas, assim mesmo, tem o que eu penso. Apesar dele não pertencer a um grupo de risco, o que eu penso, tá? Não sei se tem lógica ou não, mas qualquer gripezinha, qualquer coisinha que ele pegar, eu creio que ele vai estar suscetível a contrair pode estar suscetível a contrair algum tipo de doença mais séria. Porque a partir do momento que a gente está gripado, o nosso organismo está debilitado, né? Outra coisa, ele tem avós que estão no grupo de risco, estão pela idade, estão por quadros médicos, né? Por históricos médicos,
Então, se eu levar ele para a escola, eu posso estar expondo os avós. Ah, é só não levar para os avós. Vocês já viveram afastado de pessoas que vocês amam muito? É assim que eu penso que vai ser afastar o João Pedro do convívio deles ou eles do convívio do João Pedro. É muito ruim, é muito doloroso, muito sofrido. Eu não quero nem para um, nem para outro. E até assim, nós tentamos mesmo de verdade. Logo no início, que foi pedido para que fizesse o isolamento e tal, que a gente saiu da escola com aquela apreensão e tendo em mente a seriedade do problema. Não que hoje a gente não tenha em mente, mas vocês vão compreender conforme eu for falando. Nós nos isolamos mesmo em casa. A gente não foi a lugar nenhum. E, gente, isso durou uma semana. Não deu para continuar por mais de uma semana. Porque o João Pedro, a gente percebia a inquietação dele, o incômodo, o desconforto de estar longe, afastado dos avós. Os avós nós fazíamos ligação de vídeo pelo WhatsApp, a gente interagia e tudo, mas a gente percebia também nos avós, além do João Pedro, nos avós, faltava, sabe? Faltava o contato, assim, de pele, sabe? De abraço, de carinho real. E, gente, no final dessa semana, quando a gente foi ver os avós, porque nem eu nunca fiquei tanto tempo longe dos meus pais, sem sentar e conversar. Foi muito ruim, foi muito difícil, muito, 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 muito. E quando a gente foi visitar eles, então ao final dessa uma semana de isolamento, nossa, gente, parecia que tinha sido uma eternidade que a gente tinha ficado longe, sabe? Aquela saudade, aquela coisa. Então, manter ele longe dos avós para levá-lo para a escola não é uma possibilidade. Então, são essas questões que me fazem pensar que não é possível levar meu filho hoje para a escola. E essa decisão é só minha ou é minha em conjunto com o pai dele? Sim, eu e meu marido conversamos muito, pensamos muito, inclusive assim, ouvi alguns pais dizendo, eu me sentiria muito mais seguro em levar meu filho para a escola se já tivesse uma medicação ou uma vacina. Aí surgiu outra questão. A vacina não vai ser desenvolvida, a meu ver, tão rapidamente, porque é uma medicação que requer estudo, que requer pesquisa, que requer testes, e mesmo depois de testes pode vir a ter alguns efeitos colaterais que vão ter que voltar a ter teste, entende? Nada é assim da noite para o dia. Tudo precisa de muito tempo, ainda mais por uma coisa tão séria. A gente está falando de uma medicação. A Amazônia está cheia de plantas medicinais, que até hoje não chegaram ao nosso contato, porque os cientistas estão fazendo estudos, né? Então esse vídeo foi mais, eu acho que para eu desabafar, para eu contar para vocês como eu, Mari, mãe, estou me sentindo. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo também, né? Porque o vírus não vai embora, não vai fugir com os fogos de artifício da virada do ano. Nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Nós vamos ter que aprender a superar o medo. E aí, com isso, eu acho que a gente precisa de muita conversa, muita discussão, muita troca de ideia. Então, eu conto com o apoio de vocês
Deixem os seus pensamentos aqui nos comentários, independente se você tem filho ou não. Quando a gente tem contato com criança de alguma forma, ou mesmo quando a gente não tem contato com a criança, quando a gente percebe a realidade, a gente sempre tem alguma coisa para contribuir com o outro. Então, independente de qualquer coisa, eu espero a sua contribuição, até para eu me acalmar. Certinho, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu peço para que compartilhe esse vídeo, para que a gente coloque mais cabeças a pensar e ver o que a gente pode fazer do amanhã. Fechou?